No Bote a Boca, no trombone, entrevista. E hoje vamos falar sobre um assunto importante, porque os idosos acima de 90 anos já podem se vacinar contra a Covid-19 em Balneário Camboriú, Adilson. Secretária de Saúde da cidade, Leila Crócomo, está conosco para falar desta etapa que começou ontem, né, secretária? Bom dia. Bom dia, Dilson, bom dia, Caleb, todos que nos ouvem. Isso mesmo, é uma alegria poder dizer que inicialmente a gente deu aí o primeiro passo com os idosos. Dá para se dizer que Balneário Camboriú está avançada, está à frente de outros municípios que ainda estão vacinando ou estão pensando em vacinar os idosos acima de 70, 75? Então, é importante dizer que mesmo que a gente tenha sido aqui um dos municípios que realmente começou primeiro a vacinação nos idosos, mas a gente segue a orientação do Ministério da Saúde, que é vacinar essa faixa etária prioritária neste momento. Inclusive, o Ministério da Saúde mudou aí a nossa programação, que seria vacinar primeiramente todos os profissionais de saúde, né? Mas em virtude de aumentar muito, estar ainda muito alto a mortalidade, né, nessa faixa etária, né, que são os idosos, então foi mudado aí, a gente começa paralelamente aos funcionários, aos trabalhadores da saúde, essa vacinação em idosos. Então, inicialmente, idosos acima de 90 anos e depois, conforme a gente vai recebendo outros lotes de vacina, a gente vai avançando aí nas faixas etárias. Mas Balneário Camboriú foi um dos primeiros realmente que começou a vacinação ontem, né, no dia de ontem. Inclusive, a gente também, em conversa com o prefeito Fabrício, entendeu que de repente começaria nessa quarta-feira, mas a ansiedade é grande, as pessoas já estavam falando da vacina, a vacina já estava chegando, então a gente resolveu aí, já estávamos preparados, né, como a gente vem falando aí há dias, a gente tem essa estrutura preparada nas unidades de saúde, então só realmente bastava a chegada da vacina para a gente iniciar. Então, a partir do momento que chegou nas unidades, a gente já começou para andar realmente, né, porque os idosos aí sejam o mais breve possível vacinados. Interessante. Bom dia, secretário Caleb Moreno. Então será a imunização realizada nas unidades de saúde, são 8 no total, e quem não pode ir até essas unidades de saúde, que tem limitação, né, na sua mobilidade ou por qualquer outro motivo, como que deve fazer a família? Sim, a vacinação em todas as unidades de saúde, inclusive quero até pedir que as pessoas compreendam que o centro é o maior, então a gente pode estar distribuindo essas pessoas, por exemplo, quem mora na região norte da cidade, mas que ainda é centro, pode procurar as outras unidades de saúde que ficam mais próximas, por exemplo, Ariribá, né, unidade de saúde do Ariribá, ali na Avenida dos Tucanos, o bairro o CAS, que é o posto de saúde maior do bairro das Nações, que é na Rua México. Então, mesmo sendo centro, para a questão de vacina, eles podem procurar essas unidades para que a gente flua o trânsito aqui, né? Hoje também a gente conta aí com a ajuda dos agentes de trânsito para estar organizando a fila no central aqui, então sabendo que a gente vai ter essa organização, muito carro, né? A gente procura vacinar também nos carros quando chega algum idoso que para não estar deslocando, às vezes é cadeira de roda, então para agilizar realmente a gente tem uma estrutura ali já preparada, vai chegando de carro, a gente já pode, não é ainda um drive-thru, mas com o avanço aqui das idades, com o avanço do número de pessoas, a gente vai montar sim uma organização. Neste momento ainda, né, por ser menos pessoas, menos idosos, a gente ainda vai fazer nessa estrutura em frente às unidades de saúde, uma estrutura externa, com barracas, que a gente está preparado ali para vacinar. Então, mas quem mora na região norte pode já entrar no bairro das Nações ali, Ariribá, e começar essa vacina. Os idosos acamados, a gente criou um call center, né, um telefone, para que a gente consiga já agendar e as equipes farão aí no domicílio, né? A gente, claro que não vai fazer que essas pessoas saiam da cama, a gente procura sempre atender, sempre orientação aí do prefeito, para que os idosos em Balneário Camboriú sejam bem atendidos e que a gente consiga aí atender a todos, né? Sempre respeitando a faixa etária. Isso é mais importante porque eu preciso justificar ao Ministério quem está tomando, quais são as pessoas, inclusive um nome, CPF, para que não haja aí esses fura-filas
que a gente responde tanto ao Ministério Público quanto ao Ministério da Saúde para que realmente tenha as vacinas prioritárias por faixas etárias já pré-determinadas. Secretária, até porque nós temos uma das maiores populações idosas de Santa Catarina concentradas em Balneário Camboriú, né? Eu queria perguntar também, aproveitar, saber quantos idosos são nessa faixa etária. A gente tem previsão, sempre pela última campanha, de 980 idosos. Mas eu sei, a gente acredita que muitas pessoas que tinham a condição de comprar a vacina não esperavam, né? Não esperavam, já iam em laboratórios e clínicas particulares e já compravam. Então, esses números não estão registrados, porque aí eu não posso prever, né? Mas, então, até menos que 900 pessoas que tomaram. Então, mas a gente recebeu 1.400 doses, perdão, para que realmente a gente espera que chegue esse quantitativo aí, para a gente ser suficiente esse quantitativo. Porém, se não for, a gente sempre vai estar recebendo remessas, né, e a gente vai dar conta aí da nossa população. Ainda que pessoas que moram na região e que têm apartamentos aqui também têm direito a essa vacina. Ontem a gente já presenciou isso, pessoas que moram aqui na região, mas que estão passando aqui, mesmo que tenham a vacina em seus municípios, as pessoas que estão aqui neste momento, que moram, que têm a sua segunda casa aqui em Balneário Camboriú, porque a gente sempre fala, os idosos têm isso aqui, a casa em Balneário Camboriú, para ter uma qualidade de vida. Balneário Camboriú é essa cidade acolhedora que todos sabem, então as pessoas também serão atendidas, com certeza. Importante, né, secretária? Pergunta do nosso ouvinte, do Manuel, participando com a gente. Os professores da rede pública, até porque Itajaí, eles estão em estado de greve, né? Parte da categoria, porque eles querem o retorno das aulas presenciais. Ainda hoje nós vamos conversar com o secretário de saúde do estado de Santa Catarina. E lá em Itajaí eles querem o retorno presencial somente depois da vacinação dos profissionais de educação. Em Balneário Camboriú, por parte do estado, aos municípios, nessas conversas que a secretária tem tido com a gestão estadual, alguma previsão desses profissionais serem imunizados? Neste momento, não. Como eu falei, a gente segue aí o Plano Nacional de Imunização, a gente segue aí a orientação, inclusive, pela mortalidade, pelo número de pessoas internadas e que estão indo a óbito, que são os idosos. Então, a prioridade neste momento são os idosos, né? E a gente procura seguir aí o Plano Nacional. Mas como a gente é constante mudança, se entender que isso é fundamental neste momento, eu acredito que sim, eu acho que todos têm que ter essa segurança, mas como as crianças, elas não são de grupo de risco, né? E as professoras vão estar expostas a crianças que não são do grupo de risco, porque a gente vê que não existe ou existe muito pouco mortalidade nessa faixa etária, as crianças têm sintomas leves, então seguindo todas as regras de higiene, uso de máscara principalmente, distanciamento, que vai ser, eu creio nisso, muito difícil com criança, mas se a gente seguir todas essas regras, observando os sintomas, afastando as crianças sintomáticas, o risco é menor, e o risco é comum de você ir no mercado e na padaria, é claro, né? Às vezes tu vai num local que é muito mais aglomerado e que a gente não tem o controle dessa higiene como está nas escolas. Eu sei que existe também o comitê aí de volta às aulas, né? Balneário Camboriú tem todos os protocolos aí da Secretaria da Educação e que está sendo seguido, né? Então a gente acredita que não é motivo para não voltar às aulas, existe uma necessidade grande dessas crianças de socialização e que se a gente conseguir seguir os protocolos de higiene, a gente vai ter sucesso, não vai haver essa contaminação, mas o risco, como eu falei, tanto na escola quanto em qualquer ambiente que a gente vive. Então, a gente vai estar exposto da mesma forma, mas aí sabendo que eu vou usar máscara, que as crianças vão ter higiene das mãos e simplesmente, ou pelo menos, cuidar para que crianças com febre fiquem em casa, vão para o médico, vamos encaminhar para o exame e afastar os sintomáticos e os positivos. Com certeza a gente tem essa estrutura aí para estar atendendo e afastando essas pessoas com risco aí de ter Covid.
A questão dos acamados, idosos acamados que estão agora sendo vacinados, vão ter essa prioridade também. As pessoas os responsáveis devem ligar para o posto de saúde ou existe um número específico? Por exemplo, né? Tem uma moradora do Estaleirinho, a avó tem 66 anos, acamada. Como ela procede? Ela liga para o posto, né, localizado no bairro ou tem que ligar para um número específico? A gente criou um call center para essas orientações, porém, mesmo que seja acamada e tem 67 anos, ela não entra neste momento. 96 anos. Ah, perdão, entendi 66. 96, sim. Então, o telefone é 3267-7049. 3267-7049, e a gente tem aí uma equipe das 7 horas da manhã até as 19 horas, atendendo e fazendo esse agendamento, encaminhando para a unidade responsável. A gente resolveu centralizar nesse call center exatamente para não haver congestionamento da linha, né? São uma equipe lá que está pronta para fazer esse agendamento. Com certeza os acamados vão receber em casa, como eu falei, a nossa prioridade sempre vai ser o idoso, e a gente vai aí essa semana a gente já está vacinando. Secretária, para terminar da minha parte, na sua análise, né, de quem é gestora na área da saúde, a perspectiva da vacinação daqueles que têm a partir de 60 anos, que não estão em instituições, e também outros pré-requisitos do Plano Nacional de Vacinação. Qual a sua análise em relação a essa situação? A senhora acredita que até julho possa existir já essa vacinação a este outro grupo de idosos? Sim, mas é importante, acredito que sim, até metade do ano, porém a gente enfrenta aí essa situação da vacina, né? A vacina, ela é mundial, é uma vacina produzida, mesmo que seja reproduzida no Brasil, mas a falta de insumos que a gente sempre vem acompanhando aí é mundial, então a gente depende dessa produção. Mesmo que a gente tenha uma programação de avançar de semana a semana, de 5 em 5 anos, a faixa etária dos idosos, até liberar realmente para 60 anos e até liberar para toda a população, aí vai mesmo até o final do ano, né, toda a população, porque a gente depende dessas remessas que são do Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde depende dos laboratórios. Até é importante fazer um comentário que a vacina, uma forma normal de produção de vacinas é até 2 anos, né? Então, agora está todo mundo emocionado, falando do recebimento de vacina, em desorganização. Isso não é verdade, né? Porque a produção de vacina depende de tecnologia. Isso foi um exemplo para todos nós, a tecnologia. Então, parabéns à ciência que conseguiu desenvolver essa vacina em tempo recorde, e o nosso muito obrigado para todos os envolvidos que conseguiram produzir a vacina em tempo recorde e que a gente hoje pode estar oferecendo aí aos idosos. Então fica, né, o nosso agradecimento para toda a ciência que conseguiu desenvolver essa tecnologia hoje para salvar vidas. Eu acho que isso deve ser reconhecido a todo momento, para que realmente a gente esquece às vezes de onde surge, né, quem é o cientista que está lá, quem é o estudioso que está por trás disso. Então são muitas pessoas e realmente viva a ciência. Eu preciso ouvir da senhora, secretária, um assunto que foi abordado ontem no Bote a Boca no Trombone. Vou mudar de assunto um pouquinho agora, porque já recebemos nota do Hospital Ruth Cardoso em relação ao fato daquele bebê que perdeu a vida por conta, né, de tudo aquilo que foi divulgado pelo pai, do que aconteceu, do vai no hospital, do volta para casa, do parto. Sofrimento fetal agudo, a morte da criança. Sofrimento fetal agudo, tá? Obrigado, Caleb, né? Da questão do parto induzido, né? De não fazer a cesariana, e que realmente apareceram outras situações que já aconteceram dentro do Ruth Cardoso. A senhora tomou todo conhecimento? Acredito que sim, né? E que providências serão tomadas? Sim, a gente vem acompanhando aí, realmente é triste para a família, não há o que falar, né? Acho que a não ser o nosso pedido de desculpas, enfim, mas que está sendo investigado, sim, como vocês já comentaram, a causa do óbito. Eu acho assim, tudo tem uma explicação, o porquê do parto normal, não é em relação a valores, isso dói na gente quando a gente fala assim, o médico deixa a pessoa sofrer.
em função de pagamento, isso eu gostaria de esclarecer. Quando se fala em parto humanizado, é porque realmente a cirurgia, a cesárea, é uma opção, claro, do médico, né? Mas é uma opção para que a mulher tenha uma boa recuperação, uma boa evolução. O pulmão da criança, quando a mulher entra em parto, ele oxigena já em primeiro lugar, a criança já dá o primeiro choro, quando é o primeiro choro, é a primeira respirada, então, assim, tudo isso faz parte, né, da anatomia do nascimento. Então, como o Balneário Camboriú aderiu a esse projeto Cegonha, da Rede Cegonha, que é de fazer parto humanizado, parto na cama, lá do leito, não leva para centro obstétrico, onde o risco de contaminação, o risco de cirurgia, da anestesia, enfim. Eu até sugiro que os coordenadores de lá possam explicar para a comunidade o que é o parto humanizado, mas, enfim, isso nada explica, né? Isso justifica, mas não explica o momento, mas a gente segue aí conversando com as equipes, sei que a diretora já chamou lá e está sendo investigado essa questão, inclusive fazendo aí um levantamento de óbitos fetais, que é a morte antes do nascimento, né? Para que isso não aconteça. Eu sei que quando já aconteceu a morte, eu não tenho o que fazer, mas eu posso evitar novas mortes, né? Então, isso é o objetivo nosso, para que evite novas mortes, que evite sofrimento da família, da mãe. Eu ontem, claro, estava acompanhando aqui, e acho que o sofrimento maior da mãe é perder um filho, isso não há justificativa, não há explicação, né? Mas se a gente conseguir que isso seja evitado, para que o novo sofrimento seja evitado, com certeza a gente vai estar trabalhando para isso. Secretária, outra situação foi o atendimento realizado pelo Núcleo de Atenção à Mulher em Balneário Camboriú, que é referência. E aí a médica do NAM, que atendeu muito bem o Luiz e também a Camila, esposa, né? Obrigado, Adilson, por ter lembrado. Diz que foi um atendimento ótimo. E além da complementação dos exames realizados pelo SUS, eles fizeram mais 7 ultrassonografias no particular. Eles afirmam que a médica que atendia eles no NAM contou 39 semanas. Quando completasse 40, eles fossem ao Hospital Municipal Ruth Cardoso para então fazer o parto, porque a criança já estava formada, diz que era um bebê grande, dificilmente nasceria, Adilson, de parto normal, e a mãe iria sofrer demais. Quando chegou no Hospital Ruth Cardoso, a médica do Ruth disse assim: não, ele está de 39 semanas. Não, doutora, mas a médica lá do NAM nos acompanhou. Essa médica não sabe de nada, né? Médico de posto não sabe de nada. Aqui é o que eu falo. Quando uma semana depois eles retornam para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, a criança já estava com 41 semanas. É uma desqualificação, segundo o relato dos pais, da médica do Ruth que fez o atendimento deles. E se for pegar o horário, a senhora vai conseguir identificar, caso converse com esse casal, de quem era essa médica, desqualificando o atendimento que é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde através do município, de uma própria colega de trabalho. Essa questão ética, faltou um cuidado, e isso poderia inclusive ter implicado até mesmo no nascimento antecipado da criança. Hoje a família está curtindo o bebê por lá. O que falar dessa situação, secretária? Conduta médica e ética realmente aí é complicado, né? Eu sei, claro, que a gente vai ter que ter essa conversa, né, no pé do ouvido, e assim, só mais faltou ética, realmente, né? A palavra é essa, não tem outra palavra. Então isso a gente não pode admitir, porque tem que existir essa conversa, claro, né? Entre colegas, se existe um encaminhamento, deve ser considerado. É para isso que existe um centro de especialidade, para isso que existe o hospital, cada um com a sua função, cada um com o seu compromisso, mas tem que existir essa conversa. Mas o fato da cesárea fica sempre a critério de avaliação do médico que está de plantão. Isso a gente não tira o mérito lá de quem está realmente, quem está. Agora, a contagem das semanas vai porque ela está na carteirinha. Então, elas consideram a data da última menstruação da mulher, e aí elas contam as semanas por essa informação que está na carteirinha ou pelo ultrassom, realmente, né? Então, esse erro aí, ou essa divergência entre semanas não pode acontecer, tem que estar registrado o que a mulher falou lá 9 meses atrás,
e que o ultrassom comprovou, porque às vezes a mulher fala uma data, mas o ultrassom dá outro, pelo tamanho aí, espessuras, enfim, né, todas as análises aí que é do ultrassom. Então, mas isso tem que estar registrado, por isso que é importante as mulheres sempre que vão para alguma avaliação, em qualquer lugar, é um documento, a carteirinha de gestante. Isso tem que ser considerado pelo médico que está lá, que vai receber na maternidade, né? Porque ali é um documento e ali está registrado que ela foi acompanhada por um médico, também por um colega dele, e que está registrado ali as semanas para que isso não aconteça. Então, essas questões que que estamos conversando lá com a equipe, e que o Ruth Cardoso é uma referência em parto humanizado, a gente tem bons resultados, então a gente sempre vem aqui, vocês são prova disso também, muitos elogios ao Centro Obstétrico, inclusive ele é referência aqui para a região, então a gente não quer que um fato isolado, ou como foi dito logo após, já aconteceu outro, sim. O parto, o óbito fetal, quando acontece, ele acontece por vários motivos. Quando a mãe tem uma pressão alta, quando a mãe é diabética, então ela evolui muito rápido, a criança evolui muito rápido para o óbito, ele chega às vezes, né, com um batimento cardíaco normal e em questão de minutos ou de horas ele evolui para o óbito. Isso é fisiológico também, por isso que eu gosto que médicos expliquem essa situação, ou pelo menos alguém lá de dentro que possa explicar o percentual de crianças que podem evoluir, ou de bebês ou de fetos que podem evoluir para o óbito fetal. Isso também é um problema do nascimento, nem sempre é um erro do médico. Mulheres que já têm uma gravidez de risco tem que ter muito esse cuidado, sim. Nesse caso, deveria ter sido dada uma atenção, sim, porque eu sei que já houve uma perda anterior, né? Então, já era uma gravidez de risco. Então, realmente, era uma gestante que deveria ter tido uma atenção especial na hora do parto. Isso é claro. Muito bem, muito obrigado. Inclusive, secretária Leila, né, nós temos a palavra de um médico pediatra, o Dr. Juarez Furtado, que vai falar daqui a pouco em relação ao parto normal, a cesárea, o parto humanizado e a cesárea. Era só uma questão de atitudes, né, que foram tomadas, que a gente gostaria de esclarecer também. Muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. É isso, Caleb? É isso aí, né? Eu acredito que é isso que nós gostaríamos de ouvir, né, Dilson? E também a população, eu acredito que a família, bebê não vem mais, né? O Vitor, que era o nome do garoto, Vitor Geraldo. Mas esse posicionamento da secretária, ele é muito adequado, realmente tem que investigar, tem que apurar, não se pode concordar com algumas condutas médicas, e a secretária está coberta de razão. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Lembrando que então a vacinação segue aí até sexta-feira para essa faixa etária, a gente procura evoluir aí com as outras faixas etárias dependendo do recebimento de vacina. Então, sempre lembrando que a vacina ela vem para diminuir aí os casos de mortalidade, mas que fica aí sempre a nossa responsabilidade em estar usando máscara e continuando aí com a higiene das mãos. Muito obrigado, bom trabalho.